Olá, amigos, sejam bem-vindos. Vocês estão no treinamento de provas com o professor de língua portuguesa David Xavier. E aqui neste curso, o que a gente vai fazer? Eu selecionei diversas provas e resolverei toda a parte gramatical e interpretativa, a prova por um todo, mas daquela forma bem objetiva, aquele modelo de ensino do professor David Xavier. E já começo a adiantar. As provas da FGV, muitas questões retiradas de textos, no entanto, um modelo de texto bastante tranquilo para ser analisado e não aparece com frequência diversos textos na prova, tipo 3, 4 textos não. Normalmente é um texto grande e as questões são embasadas nesse único texto. E as questões de gramática, elas têm algumas particularidades que eu tenho o objetivo de mostrá-las. Eu espero que vocês curtam bastante esse módulo e que possa, de fato, agregar conhecimento e fazer com que chegue o dia da prova, você possa arrebentar. Então, sejam bem-vindos ao treinamento de provas da FGV. Bom, nossa primeira prova é uma prova de analista de trânsito, que tem o texto falando não é a chuva. Esse texto não é a chuva, que certamente vocês estão fazendo aí depois, vocês estão acompanhando a correção depois de já terem visto a prova por um todo. É assim que se faz o treinamento de provas. Vocês resolvem primeiro as provas, depois vocês acompanham a correção do professor David Xavier. É um texto muito bacana. Na verdade, quando ele usa esse não é a chuva, isso é uma crítica que ele está fazendo de forma bem indireta aos políticos. Na verdade, uma crítica direta, diríamos assim. Porque toda vez que o político é perguntado sobre quando é que vai melhorar a chuva em São Paulo, por exemplo, a gente vê que quando chove lá é um caos, engarrafa tudo, são quilômetros e quilômetros de trânsito, muita gente perde casa, enfim. E a autoridade, ela sempre coloca desculpa que não é um fenômeno da natureza. E esse texto, ele tem justamente o objetivo de mostrar que não é bem assim. Aí ele vai até falar, vocês vão reparar comigo, logo no finalzinho do primeiro parágrafo, ele fala assim: 3 fatores criam a confusão: semáforos desligados, alagamentos nas ruas, falta de energia. Então, tudo é culpa da chuva, certo? Aí ele vai. Semáforos, por exemplo, eles poderiam ter a fiação enterrada ou a fonte de energia e o sistema de controle tal. Ou seja, existia uma possibilidade de evitar que o semáforo parasse no meio da chuva. Ah, mas a chuva é um fenômeno da natureza. Mas se os fios eles ficassem de forma interna, se fosse feito um esquema para que ele não parasse com a chuva, não seria por causa do semáforo. Aí depois uma outra desculpa. Aí, em relação aos alagamentos, também tem a ver com o fenômeno da natureza. Mas quantos alagamentos, aí ele vai dizer, ocorrem por falta de algum serviço ou obra. Obra, então, que a gente ouve falar que vai ser feita sempre. Não, a gente vai criar um piscinão aqui, um piscinão ali, diversos lugares indeterminados, né? Mas eles sempre estão dizendo, vai se resolver com um piscinão, vai se resolver com não sei o quê. Isso é a previsão de iniciar a obra em 2015 para que daqui a 5 anos no máximo, ou seja, uma porrada de gente morreu. Existe a possibilidade de evitar isso. Existe a possibilidade de diminuir os alagamentos. Ou seja, época da chuva, a chuva realmente faz alagar, mas isso não poderia ter sido evitado antes. Aí depois uma outra situação, a falta de energia é outro estrago, lá no outro parágrafo. Caem postes, desabam árvores, fiações, são destruídas, transformadores pifam. Agora, por que as árvores, os galhos caem? Poxa, se a árvore está com um galho grande, tem que podar a árvore, correto? Só que para podar, aí o que acontece? Primeiro acontece uma desgraça, aí depois você vai pedir para poder podar a árvore e começa a prefeitura. Não, porque isso aí é o secretário de não sei o que é responsável. O outro, não, isso aí é responsável, a gente já ligou para o corpo de bombeiros. A gente agora fez uma solicitação formal para você. Resumo, é tanta burocracia, e ele vai criticar muito isso no texto, a burocracia é tão grande que quando pensam em resolver alguma coisa, já aconteceram 3 ou 4 tragédias. Várias e várias outras chuvas pela frente. Então, o que o texto quer dizer? Ele, na verdade, ele vai fazer de uma forma crítica, até respondendo logo a primeira pergunta. O título não é a chuva. Ele mostra o quê? De forma muito clara, uma crítica do autor do texto, diante de desculpas apresentadas pelas autoridades oficiais. Todas as vezes que são perguntadas em relação aos alagamentos, às tragédias que acontecem durante a chuva, sempre os políticos colocam a mesma coisa. Não, isso é fenômeno da natureza, a gente não tem como evitar, porque a chuva não. É claro que você pode prevenir. E tanto prova isso que nos parágrafos eles vão debatendo sempre isso, tentando fazer uma interação
entre o autor do texto e o leitor. Pô, é por causa da chuva? Não poderia ter sido feito isso? O alagamento, não poderiam ter feito aquilo? Poxa, o semáforo está com problema, mas não podia ter sido evitado? Então, quando ele fala não é a chuva, esse não é a chuva é justamente para poder fazer uma crítica ao que as autoridades sempre fazem quando indagadas em relação às tragédias que acontecem, principalmente nas chuvas de finais de ano, de dezembro. E aí eles sempre vão botar a culpa em cima de quê? Dos fenômenos da natureza. E, na verdade, não é assim que acontece. Então, essa resposta número 1, quando perguntado, quando falou o título mostra o quê? Ele mostra uma crítica do autor do texto diante de desculpas apresentadas pelas autoridades. E aí vocês depois, certamente vocês já leram esse texto, vocês vão perceber isso aí de uma forma bem tranquila, beleza? Vamos para a questão número 2. A frase, vamos lá. A frase inicial do texto tem saído nos jornais mostra uma forma verbal que indica o quê? Aqui você tem uma particularidade muito importante que diversas provas da FGV, eles costumam cobrar isso daqui. O que é chamado de tempo composto, tá? Aqui você tem o que é chamado de tempo composto. E aí o que vai acontecer? Quando você pergunta que tempo composto é esse, a primeira coisa que vem na cabeça do aluno é dizer que esse tempo composto é do presente. Por que é do presente? Porque ele olha, tem saído. Isso daqui não é o que vai acontecer. Só para vocês terem noção, se quiserem anotar, vocês podem colocar aí. Esse tem saído é o pretérito perfeito do tempo composto. O pretérito perfeito do tempo composto. O que ele vai indicar? O pretérito perfeito do tempo composto, ele vai indicar sempre o quê? Uma ação que inicia no passado e vem acontecendo até os momentos presentes. Ela vem do passado até o momento de hoje. É o que acontece justamente com essa questão e por esse motivo a resposta é a letra C de casa. No entanto, eu não posso deixar de fazer aqui diversos comentários a respeito de tempo composto, porque muitas coisas podem ser cobradas em relação a isso. Então, primeiro, anotem uma observação. Coloque assim, por favor. O tempo composto, ele será formado sempre. O tempo composto será formado sempre com verbo auxiliar representado por ter ou haver. Verbo auxiliar sendo sempre o verbo ter ou haver, mais um verbo no particípio. Isso é o tempo composto. Beleza? Aí aqui a gente pode fazer diversos comentários, mas antes de eu abrir os comentários a respeito de tempo composto, só dar uma passadinha aqui na opção A e opção B, quando ele fala assim, uma ação que ocorreu há pouco tempo. Quando ele fala de uma ação que ocorreu, ela já ocorreu há pouco tempo, é claro e evidente quando fala que ocorreu é passado. Se essa ação é uma ação que ocorreu, é passado, e se o passado é um passado concluído, porque a ação já aconteceu, o pretérito é chamado de quê? Pretérito perfeito. Tranquilos? Quando ele fala uma ação que ocorria no passado, uma ação que ocorria no passado, isso daqui é o pretérito chamado de quê? Imperfeito. E aí, eu vou começar a abrir os comentários a respeito do que seria esse problema de tempo composto. O que vai acontecer, galera? Você pega uma frase, por exemplo, você pega um verbo para você conjugar. Você vai partir de um princípio que você tem o tempo simples e o tempo composto. David, primeiro, quantos modos eu tenho? Quando eu falo em modo verbal, necessariamente, o que o examinador vai te falar? O modo verbal vai aparecer como o quê? Pode ser o modo verbal do indicativo, pode ser o modo verbal subjuntivo,
E o modo verbal ele pode ser o quê? Imperativo. Tranquilos? Aí o examinador foi lá e perguntou para você alguma coisa sobre a parte semântica do verbo. Ele vai falar assim, modo verbal. Quando você pensar em modo verbal, você pode ter o modo sendo indicativo. Quando é que o modo será indicativo? O modo indicativo, sempre ele vai indicar na frase o que é chamado de fato certo. Você pode colocar aí, é chamado de fato certo. Enquanto o modo subjuntivo é uma hipótese, uma dúvida. E o modo imperativo, muita gente tem na cabeça. A gente está falando de quê? Ordem, só que não é somente ordem. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falarem assim, doe sangue. Quando eu conjugo uma forma verbal e falo doe sangue, isso é do imperativo. Só que o doe sangue não é uma ordem. O doe sangue é um pedido. E o pedido é uma das coisas que acontecem no imperativo. Não é somente a ordem, é a ordem, o pedido, também o conselho. Agora bacana, vamos lá. Aí quando eu falar em modo indicativo, imperativo e subjuntivo, é super importante você associar isso a modo verbal. Isso não tem nada a ver com tempo. Quando você pensar em tempo, você vai falar de quê? Presente, passado e futuro. Isso é o tempo. O modo é aquilo que dentro da frase você vai trabalhar com uma ideia semântica. Por exemplo, eu chegar e falar assim, quer ver? Talvez ele gabarite a prova. Talvez ele gabarite a prova. Aí quando eu falar que talvez ele gabarite a prova, você vai perceber que a palavra talvez, ela é uma palavra que traz à frase uma ideia de dúvida, correto ou não? Uma ideia de hipótese. Consequentemente, quando eu falo talvez ele gabarite a prova, eu tenho certeza de que por ter usado a palavra talvez, que é uma palavra que denota uma ideia de dúvida, o gabarite, ele aparece o quê? No modo subjuntivo. Ok? Então a FGV foi lá e te perguntou isso. A forma verbal sublinhada indica uma ideia de quê? Aí vocês viram várias situações aí. Ele pode falar o quê? Indica uma hipótese, uma dúvida, uma incerteza. Foi usado para indicar uma ordem, um pedido, um conselho. Aí você vai ter que trabalhar com a interpretação e conseguir matar qual é o modo verbal em que se encontra aquele verbo. E uma dica é o seguinte, logicamente, que se você percebe a possibilidade de inserir a palavra talvez diante do verbo, se tu sabes que o talvez é uma palavra que dá a ideia de dúvida, é óbvio que quando você falar, quando você usar a palavra talvez e o verbo estiver sendo usado com sentido, isso só vai acontecer se for o modo subjuntivo. Você pode reparar que se eu tentasse jogar isso aqui no indicativo, vou jogar no presente do indicativo. Gabarita. Vê se tem sentido. Talvez ele gabarita a prova. Tem sentido falar isso? Não. Por que não tem sentido falar talvez ele gabarita? Porque gabarita é presente, só que é presente do modo indicativo. Como é presente do modo indicativo, o modo indicativo é uma certeza. Se o modo indicativo indica uma certeza, eu não vou conseguir colocar a palavra talvez diante dele. Ou seja, uma dica importantíssima para você perceber se existe a dúvida dentro da frase, a hipótese, é saber que isso vai ser sempre possível ser antecedido da palavra talvez. Beleza? Em que tipo de questão ele poderia trabalhar isso? Numa questão que ele te desse a frase e pedisse para você interpretar qual é o valor semântico que o verbo tem. Aí você tem que saber se ele mencionar dúvida, hipótese, certeza, ordem, pedido, tal, ele está falando de quê? De modo verbal. Só que dentro do modo verbal indicativo, eu tenho presente, passado e futuro. Dentro do modo verbal subjuntivo, eu tenho presente, passado e futuro. Só que quando eu falar presente, passado e futuro, eu não falo de modo, eu falo de tempo.
Então, neste caso daqui, quando eu falo assim, talvez gabarite a prova, aqui eu tenho o quê? O modo subjuntivo e o tempo presente. É quando vocês ouvem falar, por exemplo, o gabarite aparece no presente do subjuntivo. Presente, passado e futuro é tempo. Subjuntivo, imperativo, indicativo são modos verbais. Beleza? Tá. Aí esse tempo presente que apareceu aqui, ele é o tempo presente do modo subjuntivo. Mas ele é um tempo simples ou um tempo composto? Que foi o que apareceu nessa questão. É claro que ele é um tempo simples. Por que ele é um tempo simples? Porque ele foi feito somente com um verbo, que é o gabarite. Porque quando você forma o tempo composto, você tem que ter necessariamente o quê? Ter ou haver, e aí? Mais um verbo no particípio. Então, por exemplo, se eu chegar e falar assim, talvez ele tenha gabaritado, talvez ele tenha gabaritado a prova. Aí quando eu falo talvez ele tenha gabaritado a prova, o que vai acontecer? Primeiro, você percebe que existe a possibilidade de você usar o talvez antes do tenha. Tranquilos? Quando eu digo isso, talvez ele tenha gabaritado a prova, o fato de eu poder colocar o tenha gabaritado, tenha gabaritado, me prova o quê? Se cabe o talvez, é porque eu estou usando isso daqui no modo subjuntivo. Show de bola. Só que esse modo subjuntivo, ele se encontra em um tempo. E qual é o tempo? E aí você vai ter que tomar um cuidado enorme. Primeiro, o aluno vai perceber, quando ele fala assim, talvez ele gabarite a prova, é completamente diferente de falar talvez ele tenha gabaritado. Porque quando você fala talvez ele gabarite, esse momento é um momento somente de hoje. Quando você fala talvez ele tenha gabaritado, aquilo vem dando uma retomada de passado e chega ao momento presente. Por que eu estou te falando isso? Porque, naturalmente, muitos alunos iriam dizer que esse tempo aqui também é presente. E por que queria dizer que esse tempo aqui também é presente? Porque ele iria olhar o tenha na forma de presente. Só que isso está completamente errado. E por que está completamente errado? Porque esse tempo composto, que aparece aqui, o tenha comprado, tenha gabaritado, ele é o tempo passado. Isso daqui, galera, é o pretérito perfeito. Esse é o tempo. É o pretérito perfeito do modo subjuntivo. Só que qual é a diferença? É que aqui você tem o verbo ter mais o particípio. Então você tem o pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. David, eu viajei. Eu sei que é difícil. Eu vou te dar agora mais exemplos para que vocês entendam. Apertem pausa rapidamente para vocês copiarem. Aperta a pausa aí. Vamos lá. Deixa eu te dar mais exemplos que isso aqui vai ficar tranquilo, tá? Depois eu vou te dizer exatamente como é que o examinador pode te cobrar isso. Beleza? Bom, vamos lá. Tempo composto. Como é que se forma o tempo composto? Ter ou haver mais particípio. Ter ou haver mais particípio. Isto aqui é como você forma o tempo composto. Então, eu vou chegar aqui e vou formar um tempo composto. Por exemplo, se eu falar assim, tenho estudado.
Muito. Ponto.